Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Carolzinha. Boa tarde, gente. E aí, o que a gente vai ter no programa hoje, Bruno? No Sem Censura de hoje vamos falar de cultura digital, museus, dramaterapia, teatro, literatura e música. E para começar, Pedro Iaco. Ele é músico e artista visual e fala sobre a carreira e o primeiro disco solo de composições autorais. Você sabe o que é dramaterapia? Sabe, Carol? Não, quero saber. O psiquiatra e ator Vitor Pordeus criou um método para curar traumas, depressão e outras doenças através do teatro. Lucimara Letelier é curadora do Hipermuseus. Ela fala sobre o programa voltado para a inovação em cultura digital em museus e centros culturais. Quando era pequeno, ele ouviu de uma professora que só existiam príncipes brancos. Anos depois, Júnior Dantas é o Pequeno Príncipe Preto. Em cena, ele faz uma releitura de um dos maiores clássicos da nossa literatura, da literatura mundial. E não acabou por aí, não. Você aí de casa também é nosso convidado. Basta mandar sua mensagem, sua pergunta com a hashtag Sem Censura nas redes sociais que a gente traz pra cá, né, Bruno? Tem o WhatsApp também, 021 99903 5329. Vamos começar de quê? Vamos começar de música, Oba! Bruno. Vamos começar bem. Pedro Iaco, tá contigo.
intenso, né? A composição é sua também, né, Pedro? As letras. Cara, como que você chegou nesse lugar aí, tão original, passa uma paz para todo mundo? Eu fiquei vendo aqui todo mundo com uma cara assim boa. O Rio Escuro é o nome de um rio em Ubatuba, onde eu cresci pescando com meu pai lá. Então a música acaba vindo de lá, quase como se fosse uma parceria com o rio, né? Então essa música traz um pouco das memórias de infância, junto com fantasia também, né? É lindo. E a sua voz, ela é um instrumento, né? Que a gente vê que dança lindamente com violão. E pela sua história, conta pra gente um pouquinho como é que foi a história de descobrir essa voz como instrumento. É sempre alguma curiosidade grande de usar a voz além da palavra. E fazer da palavra uma ponte para o som, mas não uma finalidade, né? E a canção brasileira, maravilhosa que é, com e sem letra, tem uma magia, né? Então é uma possibilidade de trocar lugar com o violão. Às vezes deixar o violão cantar e fazer a voz tocar, brincar um pouco nesse sentido, né? Você teve um dueto com o Bob McFerrin. Como é que foi isso? Para quem não sabe, Bob McFerrin é o compositor de Don't Worry, quer dizer, eu não sei cantar, Be Happy. Como é que foi isso? Ele também é isso que a Carol falou, é um cara que brinca com a voz, usa a voz como instrumento, e você teve a oportunidade de estar do lado dele. Ele é um sol, né, pra gente, assim, um cara que tem alguns satélites, né, em volta, é tão bonito. Então, eu morei na Inglaterra em 2010, fui ver um show dele. Por sorte, eu consegui um lugar perto do palco, o suficiente para poder pular no palco. Assim que ele falou que tinha um outro microfone, alguém quer cantar alguma coisa, né? Ele tem esse momento nos shows dele de convite a uma improvisação com alguém da plateia. Só que tinham escadas dos lados. Eu só vi isso depois que eu subi, escalei, né? Eu estava nervoso, como eu também tô, assim, um pouco cantando assim. Falou, o que você quer fazer? Falei, vamos improvisar. Ele falou, então você começa. Aí, assim, e foi lindo. E você lembra o que você fez com ele, assim? Eu fiz uma melodia, como... Aí depois ele... Ele copiou e mimetizou idêntico o que tinha acabado de se criar, e a gente começou a entrar numa dança, como você falou, que teve um desenvolvimento e uma vida própria, né? Isso é legal que você acabou de explicar para o pessoal, mais ou menos, que eu tive que ir atrás para entender o que é improvisação vocal, né? Acho que você acabou de mostrar da melhor maneira possível. Como é que você escolheu isso, né? Além de ter a voz como instrumento, também a parte de você criar no momento presente, né? Como é que foi o estudo para uma improvisação, que na verdade a gente acha que é algo sem estudo, mas... Claro. Como é que é? É isso que a gente estava conversando, tudo pode virar uma partitura para uma música, ou para uma peça, ou para uma pintura. O momento que você está, né, a paisagem, as pessoas que estão em volta, tudo acaba podendo se transformar em música. Então é um pouco de você fazer jus ao que você está vivendo, onde você está. E você falando em transformar em música, momentos, você transformou em música, é o Anjo Agreste, um episódio que eu acho que marcou o Brasil inteiro, a morte do ator Domingos Montanher, lá em Sergipe, né, na cidade de Canindé, quando ele estava gravando a novela Velho Chico. Ele foi engolido pelas águas do Velho Chico e você, como agente, se chocou com aquilo e você fez uma música. Eu estava em Ubatuba nesse mesmo dia, que, claro, sendo muito longe de onde ele estava, não tem uma necessidade de ter uma coisa a ver, mas eu sentia a onda em Ubatuba chegando no céu. Tava uma raiva, uma fúria do mar. Isso me inspirou a criar uma música, mas também me senti quase que expulso de lá, como se a natureza não quisesse ninguém perto. Depois, no mesmo dia, minha mãe, que acompanhava, né, aquela saga do Velho Chico, falou que estava acontecendo aquilo, né, ao mesmo tempo. E aí, como a música estava indo para um lado de Baião, conversava com o sotaque nordestino, musical, que é lindo, a gente chamou de Anjo Agreste, porque o personagem dele chamava Santo dos Anjos. Então, que anjo é esse que sofre com o calor do sertão? E a Liene Lira, que é uma parceira aqui do Rio, fez uma letra linda. Como é que é? Faz um trechinho aí. Tá. Outra afinação. Sigo a visão do adeus, a mais bela Iabá. Entrego os olhos meus, a tempo da cortina fechar. A plateia eu fiz rir, a mocinha eu beijei. Fui palhaço e faquir,
gracejo pro rei. Isso é um pouquinho dela. Muito legal. Muito legal. E aí, essa parte, quando você faz uma parceria de alguém criar uma letra, como é que é essa dinâmica? Assim, surge a letra primeiro, a melodia vem depois? Nesse caso, é como se ela tivesse quase canalizado a letra, porque ela sabia do que a música se tratava, a gente tinha acabado de se conhecer, e ela ficou um pouco inquieta, tinha uma perturbação ali que virou música, virou letra, né? Em 1 mês e pouco ela tinha a letra, que veio depois da música, mas é como se eu tivesse feito a música para a letra dela. Legal. E você tem parceria também com o Yamandu Costa? Na verdade, eu gravei uma música dele no disco, né? Que é um acalanto, um lullaby, originalmente para violão, que eu fiz uma coisa na voz. Tem uma parceria com o Ginga, que fala Gênio. sobre o mar também, que é uma figura, né? Não, o Yamandu, essa música do Yamandu foi a música que ele fez para o filho dele? Sim. Ah, faz o trechinho dela que é lindo. Tá. Vai lembrar? Vamos ver. É uma coisa nesse sentido. Gente, é lindo. É lindo. Tocar violão na voz, né? Brincar um pouco. E você usa a sua voz como instrumento e brinca com ela. Tem algum preparo? Você cuida da voz de uma forma diferente dos outros cantores? Eu acho que é... Claro que tem uma... Não é exatamente um método, né? Mas o fato de você poder dialogar com qualquer coisa que esteja acontecendo em qualquer momento e fazer disso uma improvisação e fazer disso uma música, você tem um contato constante com a voz. Então, ela se mantém presente, se mantém aquecida, como um corpo que tem uma vida própria. É menos no sentido de domar e controlar e de deixar a coisa vibrando, né? Parabéns, de verdade. Parabéns. No final, você vai cantar mais pra gente? Vamos nessa. Oba, a gente vai fazer um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta. Fica aí. Estamos de volta com o Sem Censura e agora vamos falar de museu, tecnologia. Luciana Letelier, seja bem-vinda ao Sem Censura. O que é o seu projeto? Hipermuseus. Bom, Lucimara Letelier, tudo bem? Eu fiquei também super emocionada com a música, né, do Pedro e trazer a ideia da memória, porque a gente vai falar disso, a gente vai falar de reativar memórias, né? E você tocou o coração, então muito obrigada para começar. O Hipermuseus é um programa de inovação e cultura digital para relembrar os profissionais de museus e trazer a possibilidade de, através dos canais digitais, a gente comunicar a atuação social. Na verdade, hoje, tudo é muito digital, né? Não tem essa separação entre o digital e o analógico. Existe já um casamento. E o Hipermuseus, ele cria um programa de formação e inovação para que isso aconteça, para que isso flua. Não, e o seu projeto é muito interessante porque a gente, cada vez mais, passa mais tempo aqui grudado no telefone. Sim. Então, o museu tem que estar aqui dentro também, né? Com certeza. E é uma realidade, né? Na semana passada, a gente fez um seminário grande na Casa Firjan, em que o Museu Van Gogh teve presente. São mais de 2 milhões de visitantes que eles têm na página deles do Facebook. E ele estava dizendo que o Brasil ele tem o maior recorde, né, de visitação na internet, maior tempo de utilização das redes sociais, está aqui muito grandemente, fortemente no Brasil. Olha Então, só. a gente não pode deixar isso de lado dos componentes dos museus hoje. É aí que as pessoas estão, né? Desculpa, por outro lado, a população brasileira não vai muito ao museu. Estou errado? Então, está mudando, tá? Está mudando. E a gente teve aí, no G1 agora, esses últimos meses, saiu uma informação de que 61% da população brasileira aumentou exponencialmente a visitação, e a gente acha que isso é devido às manifestações que aconteceram ano passado. Legal. Acho que lembrar um pouco que existiram aí várias censuras aos museus, né? A gente está aqui no programa Sem Censura, e isso fez com que, digitalmente, também a população se olhasse para isso e falou, não, a gente quer apoiar, a gente quer estar junto. O Queer Museu foi um exemplo disso, né? O Nenhum Museu a Menos, no Parque Lage, que aconteceu uma exposição importante também. Tudo isso fez com que a população quisesse estar lá. Então, o digital chama para o físico. E isso é uma prova disso. Lucimara, e uma dúvida que eu tenho. O que você acha, na sua opinião e experiência, o que ir ao museu
que a internet não substitui essa experiência de você estar num local e ver com cinco sentidos, experimentar? O que você acha que é isso que só o museu A gente fala pode dar? muito no Hipermuseus que assim, a hiperconexão ela não é só digital, ela é conectar ao coração e às mentes das pessoas. Quando passam milhões de pessoas dentro de um museu, a gente tem uma corresponsabilidade social sobre aquelas pessoas que passam ali. O que elas estão vendo, o que elas estão sentindo, o que elas levam para casa. E o ambiente do museu ele é também contemplativo. E a gente resgata isso um pouco no Hipermuseus, que é relembrar que a gente não está falando só daquele museu de passagem, né? A gente fala muito, por exemplo, do Louvre, que as pessoas vão ver ali a Mona Lisa, aquela correria, né? Aquela correria, Foto, o bilhetinho foto, assim, foto, não foto. encoste na Você tela, não né? consegue Uma coisa- ver a Mona Lisa, né? Mas tem um praticamente. espaço do museu, que é isso que você está trazendo, que é de conexão, que é a conexão com a nossa memória ancestral. O que vive ali dentro daquele museu que ainda vive em mim, que tem a ver com a história do presente? Então, se a gente está discutindo uma questão, por exemplo, de afrodescendência ou do feminismo no presente, de que forma ele está representado numa narrativa museológica? E isso, cada vez mais, os museus estão sendo convidados a sair desse espaço da neutralidade e entrar num outro lugar, que é um lugar mais ativista. O Hipermuseus fala de causas, ativismo, por meio do digital. Mas, para a gente, até é mais importante entender a tecnologia como meio do que como fim. Eu queria Legal. fazer um exercício assim para quem está em casa, para a gente aqui também, ver na prática como é que os museus brasileiros poderiam usar da tecnologia para atrair mais público, para gerar engajamento nas redes sociais. Olha, a realidade aumentada já se tornou uma realidade em muitos espaços. Então, o que está acontecendo é que os artistas estão trazendo essas tecnologias para os museus. Um exemplo, por exemplo, o Clélio de Paula, que trabalhou com a gente no Hipermuseus, é um artista digital que visitou as aldeias do Xingu e trabalhou com um dispositivo que fica disponível através de hologramas, 360 graus, para as pessoas terem conhecimento Legal. dentro de um museu, que foi agora para o Museu do Amanhã, mas também foi para a Tate, em Londres, e que possibilita que as pessoas tenham contato visual, tátil ali, com a nossa cultura, que é a mais básica, né, a cultura indígena desse país. E a gente também tem a possibilidade de trazer acessibilidade para os museus por meio dos dispositivos digitais. Tem algumas ferramentas, uma delas é o Lungo, existem outras, que no seu celular, no seu iPad, você consegue, se você tem uma questão de deficiência e que você também pode seguir a narrativa museológica, por ali, seja através de um dispositivo que possibilite essa releitura, não pelo audio guide, mas já disponível no seu próprio app, no seu próprio celular. E, Lucimara, tem um exemplo aqui que eu queria mostrar para quem está em casa. O Google criou uma plataforma que eu acho genial, que é um aplicativo, você que está em casa pode baixar também, se chama Google Arte e Cultura, Google Arts and Culture. E aí é o seguinte, você pega o aplicativo, abre, e aí você põe aqui para fazer uma foto. E aí você faz um selfie. E aí eu vou fazer um selfie aqui ao vivo, vamos lá. Olha Fiz o lá, selfie. Bruno Barros, E em você está questão aprontando. de minutos, olha só, ele vai mostrar como que o meu rosto pode ser interpretado como obra de arte. E aqui, aí você vai passando, ó, você tem o lugar onde está a obra de arte e também o nome da obra de arte. Isso é muito interessante. Fica um porque- aviso, pode ser algo legal ou algo que vai te deprimir também. Não, Eu mas acho- Atenção. É muito bacana, né? Na verdade, a gente está estimulando no Hipermuseus a criação de protótipos como esse aqui no Brasil. Porque essa ideia, o que a gente está fazendo aqui, né? Trazendo para o cotidiano das pessoas. Sim. A gente fala muito disso no Hipermuseus. O que é relevância digital? O que é relevância digital para você? Não necessariamente para o museu, para as instituições apenas, porque os museus são guardiões de relevância de conteúdo, mas a população quer tornar isso relevante no dia a dia delas. Então, o selfie, que se popularizou tanto, é importante também integrar ao dia a dia dos museus, e essa é uma ferramenta que facilita isso. Agora, tem uma questão importante dessa ferramenta, que é falar do open source, do Creative Commons, né? Para fazer isso, os museus também estão disponibilizando os seus acervos, os seus conteúdos. Perdão, o que são esses termos que você falou? O open source é tornar um pouco aqueles conteúdos que parecia que era só lá do museu ou guardiões de um curador. Na verdade, são conteúdos públicos que estão sendo disponibilizados e contados por um museu. Com heranças Mas humanas, né? são heranças Pertencem à humanas. humanidade. Então, elas precisam estar disponibilizadas. Esse tipo de ferramenta possibilita uma popularização, mas também uma abertura desses acervos, que esses conteúdos estejam disponíveis para o presente e para o nosso futuro também, né? E agora, o seu projeto está capacitando cerca de 40 jovens para poder atuar
nos museus, né? E não são só jovens, tem diretores de museus do país inteiro, são 8 estados brasileiros. A gente abriu um edital junto com o Oi Futuro e a Casa Firjan foi nossa parceira na realização desse programa, com o Museu Vivo, Inspirações Ilimitadas. O que a gente conseguiu fazer ali é que o Brasil todo, são 8 estados brasileiros, estivessem prototipando realidades dentro de um laboratório de inovação. A inovação é uma linguagem que hoje está se falando muito, né? Startups, aceleração, incubação. Por que não fazer isso com os profissionais de museus que lideram conteúdo sobre o nosso futebol, como o Museu do Futebol, sobre a nossa língua portuguesa, como a língua portuguesa, e a gente trabalhar também a nossa história nacional de uma outra forma. Então, estamos, sim, trabalhando isso no laboratório. O museu não é mais coisa de passado, né? Agora, trazer ele para o presente e para o futuro, né? Hiperconexão é isso, né? E eu acho que também a gente trazer uma ressignificação conjunta, coletiva. As pessoas que visitam não são passivas, elas são proativas, elas trazem conteúdos. E os museus estão vendo que, para além de se tornar um guardião da verdade, eles abraçam as verdades que convivem ali dentro. E eu acho que essa é a grande beleza de um museu. É importante também a gente conhecer o passado para entender o presente, né? Então, assim, eu sou uma pessoa que eu adoro ir para museus. Maravilha. Assim, qualquer cidade que eu vou, procuro logo onde que está o museu, quantos museus tem, e eu fico ali viajando horas. Às vezes eu vou apresentar o espetáculo, já aviso, gente, se der tempo eu faço a peça. Você tem uma obra de arte favorita, aquela que mais te marcou? Cara, eu tenho muitas... Eu gosto de muitos artistas, assim, eu gosto muito também de fotografia. A minha mãe, na minha infância, ela fazia fotografias, então isso eu tenho essa memória, né, afetiva. E eu gosto de tudo, assim, desde as que têm mais tecnologia, desde as que são mais artesanais também, as obras de ver. Ô Pedro, você tem uma obra de arte que marcou a sua vida? Eu amo Van Gogh, né? E o Pollock. Porque Fala mais perto do microfone, sim. por favor. Eu amo Van Gogh e o Pollock. O Pollock é aquele caos que é a origem de tudo também, né? E o Van Gogh é aquela intensidade de se transformar na flor para pintar a flor, aquela coisa assim, né? Não, é incrível. Vitor, vou perguntar para você depois qual a sua obra de arte favorita, porque, Carol, tem uma novidade? Tem uma novidade, gente. Vou falar agora, é a Cátia Navarro, que está lá na Bienal do Livro. Na verdade, ela que vai me contar com quem que ela está lá, que escritor que ela esbarrou lá, que a gente vai saber um pouco mais. Cátia Navarro! Boa tarde, Carol, Bruno, aos convidados também e ao público. A gente está de volta aqui à Bienal do Livro e aqui comigo este livro aqui, O Oráculo da Noite, a história e a ciência do sonho. Ao meu lado, Siddhartha Ribeiro, que acabou de sair do café literário, de uma mesa, conversou com todo mundo sobre sonhos. Gente, ele levou 18 anos para fazer esse livro. Tempo à beça, hein? Tempo à beça, Kátia. Espero que o público goste, aprecie. Foi feito com muito coração. Como é que surgiu esse livro? Esse livro surgiu quando eu fui fazer meu doutorado em Nova York e cheguei no meio do inverno e tive uma experiência de uma sonolência excessiva. Passei 3 meses sem conseguir me desempenhar bem nas aulas, sem conseguir fazer amigos, sem conseguir, na verdade, começar o doutorado direito, porque eu estava dormindo o tempo todo e sonhando o tempo todo. E eu achava que o meu corpo estava me sabotando, mas depois veio a primavera e eu passei de uma situação de não adaptação para uma situação de muita adaptação. Foi exatamente o contrário. E aí eu percebi que o sono e os sonhos tinham me ajudado nessa adaptação e resolvi estudar o assunto. Gente, vale dizer que ele resolveu estudar o assunto também porque ele é neurocientista, isso mesmo. E aí a mente, na verdade, o estudo do sonho faz parte do nosso cérebro. E aí você se debruçou sobre isso. Eu passei vários anos estudando e estudo até hoje com meus alunos, os pós-doutorandos com quem eu colaboro, os mecanismos pelos quais o sono favorece a consolidação de memórias. Mas isso foi, inicialmente estudava em animais, depois comecei a estudar também em animais não humanos, agora estudando em pessoas também. E para escrever esse livro eu tive que sair do meu quadrado, tive que sair do âmbito só da biologia e estudar história, arqueologia, antropologia, para poder dar conta, psicologia, para poder dar conta desse percurso que é sair digamos, da origem da vida e chegar à consciência humana atualmente existente. E também passou pela história, não é isso? Os nossos antepassados tratavam do sonho de uma forma diferente. Em todos os povos da antiguidade, durante a Idade Média, e se a gente olhar os povos atualmente existentes, que são caçadores-coletores, como por exemplo os indígenas brasileiros, os ameríndios de forma geral, o sonho ocupa o centro da vida social. É só no Ocidente, a partir do desenvolvimento do capitalismo, que o sonho foi relegado a um não lugar, a um não assunto.
E como é que as pessoas faziam antigamente? Dava para prever o futuro, por exemplo? Se acreditava nisso quando se sonhava? Sim, em todas essas culturas se acreditava e nas atualmente existentes se acredita que os sonhos podem prever o futuro. Não é que eles vão prever o futuro necessariamente, mas podem prever o futuro. Ainda há resquícios disso na nossa sociedade. Quantas pessoas não fazem uma fezinha no jogo do bicho porque sonharam com um determinado animal? O que é importante a gente entender é que o sonho não é um oráculo determinístico. Ele não pode prever exatamente o futuro, mas ele é um oráculo probabilístico. Esse é o nome do livro, Oráculo da Noite. Com base em ontem, como deve ser amanhã. Todo mundo sonha? Quase todo mundo sonha. As pessoas que de fato não sonham são pessoas que têm lesões cerebrais muito específicas. Agora, a maior parte das pessoas sonha a noite toda, mas não lembra que sonha, porque não presta atenção nos sonhos. Como é que a gente faz para acordar e saber o que a gente sonhou? Tem várias maneiras, eu vou falar aqui uma coisa rápida. Então, antes de dormir, a pessoa faz uma autossugestão, ela repete para si mesma: vou dormir, vou sonhar, vou lembrar e vou relatar. E ao despertar, ela, em vez de se levantar da cama e lavar o rosto, ela pega um papel e um lápis e faz um esforço de lembrar daquele sonho. Tipicamente, pessoas que nem se lembram de sonhar passam a relatar 10, 12, 15 páginas por noite. Mas hoje em dia a gente tem as telas dos computadores, a gente tem os celulares, não é não, pessoal? Como é que isso mexe com o nosso cérebro? Mexe muito com o cérebro, porque o espaço para que o sono ocorra, ele está ligado intimamente ligado com a nossa fisiologia. Então, no início da noite, sobem os níveis de uma substância chamada melatonina, que vai dizer para o nosso corpo em que momento a gente deve dormir. E no final da noite, sobe o hormônio cortisol, que prepara a gente para o dia a dia, para a vigília. Quando a pessoa dorme muito tarde, ela está remando contra a maré. Ela está, por exemplo, uma pessoa que vai dormir às 5 horas da manhã, às 4 horas da manhã, ela está com baixa melatonina e alto cortisol. Então, ela está tentando dormir e o corpo dela está querendo acordar. As telas atrapalham em dois sentidos. O primeiro, porque elas trazem novidades incessantes. Isso vai ativando a parte do cérebro que detecta novidades e que libera noradrenalina, um neurotransmissor importante em todo o cérebro. Além disso, essas telas têm LEDs azuis. A luz azul ela impede a formação da melatonina. Agora tem telas que podem ficar mais amarelas, a gente tem um modo de uso noturno, mas mesmo assim é uma influência que vai contra o hábito de ir dormir. Então a pessoa fala, eu vou ficar aqui no meu computador até o sono surgir, e aí ele não surge até muito tarde. Uma última pergunta. É verdade que Paul McCartney sonhou com a letra de Yesterday? Isso está no livro. Isso é verdade. O McCartney acordou de manhã com aquela melodia e ele achou linda e ele tocava o piano, não tinha letra. Depois ele falou scrambled eggs, né, ovos mexidos, que era uma letra para ocupar espaço. E ele perguntava para os amigos dele, vocês fizeram essa música? Quem compôs essa música? Como ninguém assumiu a autoria, ele falou, então é minha. É bom ler um livro antes de dormir? É ótimo ler um livro antes de dormir. O Brasil está numa fase em que nós precisamos ler muito, ler bastante, para nós sairmos desse clima de conflito e violência. Nada melhor do que um bom livro e trocar essa ideia com as pessoas. Siddhartha Ribeiro, obrigada pela sua presença aqui no Sem Censura. Um abraço para todo mundo em casa. Gente, eu me despeço de vocês desejando o quê? Que leiam um bom livro e que tenham bons sonhos. É a TV Brasil na Bienal 2019 aqui no Rio Centro. Tchau, gente. Valeu, Cati Navarro, adorei Siddhartha Ribeiro. Já quero dar uma olhada nesse livro aí para conhecer mais sobre o mundo dos sonhos, né? O que vocês acharam? Iago, você sonha? Já teve alguma canção que veio na sua cabeça e aí você conseguiu traduzir aquilo em música? Uma história engraçada de um sonho que eu tive com a Dona Ira Barbosa, que ele veio falar para onde ia a mariposa. Olha. Depois de dar tanta volta, isso virou uma música. Gente, a Dona Irã Barbosa, parceria com ele já, pode registrar. Lucimara, Na você... psicanálise se trabalha muito isso, né? A interpretação dos sonhos, os freudianos trabalham muito com isso. Freud escreveu um dos livros que é mais importante da história, né? Dos mais citados, que é a Interpretação dos Sonhos, que foi publicado em 1900. O Jung, a doutora Anísio da Silveira, aqui no Brasil também, né? Da grande ênfase aos sonhos. E depois de ter estudado isso, Hipócrates, o fundador da medicina, analisava sonhos e trabalhava com sonhos. Então, isso que o Siddhartha está estudando é um tema muito importante na medicina, muito importante na saúde mental, né? Aliás, qual é a diferença entre sonho e realidade? Existe mesmo? Se eu perguntar agora, você está sonhando ou está acordado? Agora. Verdade. Responde. Eu não sei. Ninguém sabe. A gente Estava falando sabe de porque sonhos tem... lúcidos, né? Querendo sonhar, sabendo que está sonhando para poder voar, poder ser rico, encontrar os famosos. Ninguém Mas sabe. aqui é um sonho também, a gente né? sabe que está na realidade porque tem uma historinha aqui que está continuando, que eu vim do táxi, entrei aqui, eu sei que eu estou acordado.
Mas se a gente destaca você dessa experiência e fala, você está acordado ou está dormindo Ai, agora? ai, ai. Ninguém pode E, dizer. e essa experiência que você está trazendo está no Museu das Imagens do Inconsciente, que Pois conta é. e relata toda a história Ai, da que Anis da lindo Silveira aquele e que, museu. e que fui treinado recomendo. lá. Eu Maravilhoso. virei psiquiatra lá dentro. Bom, Fiz 7 agora anos. a gente aproveitar que a gente está falando aqui em sonho, e eu quero falar com você, Júnior. Seu sonho, você sempre sonhou em ser ator? Pois é, eu sempre sonhei muito acordado, né? Assim, claro que eu sonho dormindo, mas acordado muito e continuo sonhando muito também. Eu sou de uma cidade muito pequena, chamada Ipueira, lá no interior do Rio Grande do Norte, e eu sempre quis ser ator. Desde criança, eu comecei a atuar, participava de grupos amadores, e aí estou aqui agora conversando com você. E você está em cartaz, só dar o serviço rapidinho do... Eu estou em cartaz com o Pequeno Príncipe Preto. A gente não está num lugar fixo. Essa semana vai ser em Goiás, em Goiânia. Vamos passar o feriado lá de 7 de setembro. E depois a gente segue com o circuito do SESI pelo interior do Rio de Janeiro. Vamos fazer São Paulo também. E a agenda está muito boa até o final do ano. Eu soube que o espetáculo já tem mais de 50 mil espectadores. Mais de 50 mil espectadores. É uma alegria, né? A gente não parou de fazer, a gente está mais de um ano em cartaz. É um espetáculo que é para toda a família e todos os lugares que a gente vai, lota, tem sessão extra. Eu fico muito impressionado, assim. Sei lá, a gente vai para Porto Velho e chegar... As pessoas não me conhecem, né? E chegar lá e ter que fazer sessão extra, nossa, é muita alegria. Vale a pena lembrar que eu fiz o cálculo, mais ou menos, de 50 mil pessoas assistindo a peça, são mais de 20 Itapueiras. Não, Ipueiras. O que acontece? Ipueiras, Ipueira tem um pouco mais de 2 mil habitantes. Eu vi lá. É o segundo município menos populoso do estado do Rio Grande do Norte. Então, lá também não tem um teatro, né? Um espaço físico até hoje. Eu tenho muita vontade de apresentar o Pequeno Príncipe Preto lá. Você não Vai apresentou ser ainda? lindo. Nunca fiz lá. Eu fiz em Campina Grande, na Paraíba, e minha família inteira foi para lá assistir. E foi uma emoção, assim, foi uma das primeiras apresentações do Pequeno Príncipe Preto, foi lá no Nordeste. Júlio, mas conta a história da peça, né? Que a gente falou quando a gente apresentou você no programa. Como é que foi esse início que você... O seu início com o teatro, na verdade, né? Que foi uma proibição e que isso ficou na sua cabeça? Como é que foi essa história? Então, as minhas referências eram o circo, né? Vai muito circo para a minha cidade, o teatro amador, aquele carro de som que passa na rua anunciando que vai ter um filme projetado na parede do mercado. Então, eu cresci com essas referências, né? Com esse mundo muito lúdico, muito mágico. E na escola eu fazia teatro, na igreja, em casa, e eu queria fazer o Pequeno Príncipe, né? E eu ouvi de uma professora que eu não poderia fazer porque eu não tinha as características, eu não era loira, eu não tinha um olho claro. Eu não entendi muito, né? Mas eu cresci com essas questões. Você tinha que idade nessa época? Eu tinha 7, 8 anos. E não entendi, assim. E eu também não tinha muitas referências, né? Eu ligava à TV, não via um desenho animado que tivesse um super-herói negro, ou a apresentadora não se parecia comigo. Então, assim, eu não tinha uma representatividade na minha infância, né? E eu quis trabalhar com isso, trazer essas referências, coisas que eu não conversava com minha família, sobre cabelo crespo, cor de pele. Então, tudo isso tem no espetáculo. Você estava falando de representatividade, é um assunto muito importante, e eu coletei um dado aqui que diz que apenas 7% das bonecas fabricadas no Brasil são negras, sendo que, segundo o IBGE, mais de 50% da população se declara negra. Essa conta não fecha, né, Júnior? Pois é, essa conta não fecha e a gente fala também sobre isso no espetáculo. Inclusive, a gente tem uma parceria com a Era Uma Vez o Mundo, que a gente também tem um boneco do Pequeno Príncipe Preto. Legal. A ideia é que seja além de uma peça de teatro, né? Que as pessoas... que haja um diálogo entre os pais e os filhos. A gente acabou de lançar um videoclipe, porque as pessoas também querem ouvir as músicas do espetáculo em casa. Esse videoclipe é o videoclipe com a grande Ruth de Souza? Com a grande Ruth de Souza, que a gente teve o prazer, né, a honra de ter a participação dela fazendo a nossa árvore baobá. Nossa. A dona Ruth, ela aceitou o convite, foi assim, uma emoção, nos recebeu na casa dela. E foi um dos últimos trabalhos dela, foi esse clipe. A gente vai ver o clipe, mas conta qual é a história da árvore. Então, no livro, no clássico Pequeno Príncipe, que é o segundo livro mais vendido do mundo, só perto da Bíblia Sagrada, né? Tem uma árvore baobá, só que o menino tem que arrancar o príncipe, porque a árvore
ia acabar com o planeta dele, que é muito pequeno. Só que é uma árvore africana, uma árvore sagrada, uma árvore super respeitada, milenar. Então, a gente traz para a nossa peça essa árvore sagrada mesmo. Então, eu tenho que viajar por outros planetas, deixando a semente dessa árvore, a semente do amor, Que lindo. do Ubuntu, Então tem essa da alteração empatia. até da história também, né? Porque a gente outro- traz para a cultura africana, né? A cultura brasileira, fala sobre ancestralidade. E um no espetáculo- videoclipe, a Ruth de Souza interpreta o Baobá? Isso, ela é a nossa árvore baobá, a nossa ancestralidade, é aquela pessoa mais velha que nos ensina, né? Que nos passa a sabedoria. Fiquei curioso. Vamos ver? Pode rodar aí, Flávio, um trechinho. Caminho sem medo, eu sei o que sou. A Baobá me ensinou que a força em nós sempre reinou, mostrando os caminhos da vida, menos ódio, muito mais amor. Eu sou a Baobá, me ensinou que a força em nós sempre reinou, mostrando os caminhos da vida, menos ódio, muito mais amor. Ubuntu, eu sou, hoje eu sou. Ubuntu. Ubuntu! Que coisa mais linda, gente do céu. Nossa, é uma emoção estar vendo, revendo isso aqui, porque passa toda uma história, né? E ela muito feliz. Essa roupa, inclusive, que ela está usando, foi uma roupa que ela usou na Sapucaí esse ano, que ela foi homenageada por uma escola de samba. E quando eu falei com ela, eu falei, Dona Roxa, eu quero a senhora uma rainha, que eu estou indo de Príncipe Preto. Quando eu cheguei, ela já estava toda arrumada, nos esperando para fazer a gravação. E foi um dia emocionante e inesquecível. Eu acho que você né? não vai esquecer nunca mais Nunca, desse e no dia. final ela ainda me abençoou, desejou Nossa, que tudo de bom, que desse tudo certo no trabalho, na carreira. Então, assim, é uma coisa muito, Não, muito com bênção forte. de Ruth de Souza, é sucesso na série. Foi um Você dos tava... últimos trabalhos dela, não foi? Isso. Foi um clipe? É um Você dos tava últimos contando. trabalhos dela. Ela estava fazendo um filme, né? E também participou de um documentário e o nosso videoclipe, que foi um grande presente. E é bom porque é para as crianças também, então, para as futuras Saberem gerações quem é Ruth saberem de quem é e Souza. perguntar quem foi Dona Ruth, né? Ruth de Souza, a primeira atriz brasileira que Essa história é muito boa, você a estava ser contando. indicada para um prêmio internacional, assim, não é a primeira atriz negra, a primeira atriz brasileira, né? Abdias do Nascimento, Teatro Isso. Experimental do Abdias do Negro, uma Exatamente. revolução. Ela é revolucionária, o Abdias é revolucionário, né? É um novo teatro E o brasileiro. quanto que eles lutaram, né, para Sim. que Pra conseguir quebrar os preconceitos. espaços, para que a gente estivesse ocupando os espaços e estivesse fazendo teatro até hoje. A gente vive um movimento muito bacana aqui no Rio de Janeiro, no país inteiro, assim, vários espetáculos lotando os teatros, né? E isso graças a todas essas pessoas que vieram antes da gente, que lutaram muito para conseguir esse espaço. Você, antes de gravar com a Dona Ruth, você era fã? Então, eu sempre acompanhei muito o trabalho dela. Eu lá em Ipueira via as novelas, via os filmes, e eu nunca imaginei que eu estaria com ela. Ela estava com 98 anos já, né? Mas foi uma pessoa que não parou de trabalhar nunca, né? E ela ainda está viva, né? Você vê esse clipe, você vê a alegria que ela estava, o sorriso e a emoção que passa para as pessoas, né? A presença dela. Então, foi muito gratificante e aí foi um sonho realizado. Maravilha. Só para quem está em casa e quer contratar o seu espetáculo, Então, o espetáculo Pequeno Príncipe Preto pode mandar e-mail para pedevento.arte@gmail.com. Também tem as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, o Pequeno Príncipe Preto, tem toda a nossa agenda lá. A gente vai estar chegando aí na sua cidade. Tem vídeos, tem fotos, e tem vários materiais, porque também, além dos bonecos, a gente tem outros produtos bem bacanas também. maravilha. Vamos levar essa história aí para o Brasil inteiro. Vamos levar. Tô Não, para curiosa. o mundo. Pro mundo, Eu pro quero sair mundo, pro viajando mundo. em vários planetas também. Tô curiosa, mas pode ir adulto também, sem criança. Vamos ter que Ah. arrumar uma criança emprestada, assim. Na Vera, verdade- Vera Fala- Barroso, não sei se ela está assistindo a gente.
gente, ela amou esse espetáculo. Ela fala Ela desse foi, espetáculo. né? Foi. Ela foi na Ela estreia. foi na estreia, caramba. E eu fiquei muito feliz quando ela estava lá na estreia. Na verdade, o espetáculo que você estava falando, Só Pode Criança, é para toda a família. Ah, bom. A gente diz que é de 0 a 100 anos. Porque como o livro é muito famoso, né, o livro das Misses, né, o Pequeno Príncipe. O clássico. O clássico. Todo mundo teve que ler na Então, escola, os em algum adultos lugar. ficam super curiosos para saber por que agora é o Pequeno Príncipe Preto. Uhum. E aí, quando sabe de toda essa representatividade, quer levar o filho também para ver. Então, vai a família inteira. E é muito bacana ver Parabéns. todo mundo no Parabéns. teatro. Muito Usar obrigado. uma frase do Pequeno Príncipe com o seu trabalho. Você vai se tornar eternamente responsável pelas pessoas pequenininhas que você está E cativando. as grandes também. Obrigado. E as grandes É também. isso. A gente vai agora para um breve intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com mais Sem Censura. Fica aí ligadinho na gente. Até já. Estamos de volta com Sem Censura e agora a gente vai saber o que você em casa está achando do programa com Carolzinha. Fala aí. Vamos lá, Bruno, vamos ver o que o pessoal está achando desse nosso papo. Olha, o Pedro, aqui do Rio de Janeiro, pelo WhatsApp, falou que bom ver os jovens no comando de um programa tão educativo como Sem Censura. Adorei os jovens. Obrigada, Pedro. Vamos ver outra mensagem. Valeu, Pedro. Travo. Ai, errou. Walter Miquita. Pedro Iaco, mais um grande músico e cantor. Parabéns, disse que adorou a sua música. Marlon Serafim, de Pitangui, Minas Gerais, deu um depoimento aqui, ó. Toda cidade nova que ele conhece, um dos primeiros lugares que visita é o museu, igual o Júnior falou, né? Estudar o homem através da história global e local é muito importante para entender a identidade do lugar que você conhece. E eu acho que não só do lugar, né, como do ser humano em geral. Acho que no museu a gente vê que, na verdade, as experiências às vezes são mais parecidas do que a gente imagina, né? Vamos ver, já Muriele Medeiros, de Ipueira. Olha, Ipueira! Apresentando aqui. Salve, salve, Júnior Dantas, meu conterrâneo. Ipueira, orgulhosa de seu filho. Que coisa boa, obrigado. Um beijão pra Ipueira, que está aí acompanhando Sem Censura. Audiência total em Ipueira, hein, gente? É isso aí, o pessoal vai pedir o Pequeno Príncipe Preto Eu lá. preciso apresentar essa peça Alguém lá. tem que levar essa peça lá. Maravilha. Você que está em casa, continua participando do programa pelas redes sociais. Daqui a pouco tem um bloco no Facebook com mais interatividade. E agora a gente vai falar com Vitor Por Deus. Bonito seu sobrenome. Você tem um projeto que é de dramaterapia. Eu acho muito curioso o projeto, eu queria falar, a gente vai falar dele daqui a pouco, mas eu queria que você contasse a sua história. Você é médico de formação e também ator. O que veio primeiro, a medicina ou o teatro? Foi o teatro. Eu comecei a fazer teatro com 9 anos em Realengo, aqui no Rio de Janeiro, né? Que é onde eu fui criado. E aí fiz teatro até os 15 anos, e aí minha mãe, equivocadamente, me falou assim, ou você vai ser ator ou você vai ser médico, vai ter que estudar, tal. Eu falei, então eu vou parar e vou estudar. Aí parei de estudar, aí parei de fazer teatro, né? E comecei a estudar. E passei para a faculdade na UF, né, em Niterói. E aí fui trabalhando, foi indo bem, né? A coisa da medicina sempre foi assim, um sonho, né? Desde muito criança mesmo. E aí fui trabalhando e aí eu tive um trauma, né? Eu vivi um trauma muito violento na formação médica, que foi a morte do meu avô. O meu avô morreu no meu hospital escola, morreu por erro médico, morreu com um câncer hematológico que estava em tratamento, mas ele sofreu negligência médica, sofreu um erro médico e eu acabei atendendo a parada cardíaca. E foi um encontro assim muito trágico porque me deu uma psicose. Eu fiquei doente mental grave depois disso, porque ele parou o coração enquanto eu abraçava ele. Então eu tive a experiência do encontro com a morte, assim, e não conseguia significar isso, né, de maneira nenhuma. E também não aceitava a questão da negligência médica, do erro médico, né, que é uma realidade assim muito cruel do sistema público de saúde do Brasil, né? E aí eu fiquei algumas semanas afastado, com perda de memórias, né? Achei que, né, tive esse episódio assim psicótico. E aí fui lentamente tentando voltar para a faculdade, não consegui voltar. E aí fiquei deprimido, e aí fiquei sofrendo, aí comecei a tentar tomar medicação psicotrópica. Tomei fluoxetina, tomei lítio, não respondeu. E aí eu fugi para Israel, fui terminar a faculdade de medicina em Israel. Aí comecei a fazer pesquisa lá. Aí voltei para o Brasil doente, com depressão. Aí fui para a USP, aí, né, tive um problema, fui expulso do doutorado em imunologia. Hoje eu entendo por falta de saúde mental da minha parte.
E aí voltei para o Rio com o rabo entre as pernas, né? Sofrendo e tal. Isso já tinham 5 anos de evolução, né? E aí a voz, né? Aquela voz interior falou: a medicina está fechada para você, a ciência está fechada para você, vai fazer teatro. E aí eu tinha uma amiga na época, a Duzi Nacarate, uma grande atriz aqui do Rio, que ela falou assim: vai na Camila Amado, que é a filha do Gilson Amado, fundador da TVE. da TVE, e que tem um busto ali. E a Camila falou assim: calma, menino, não é só Apolo, tem Dionisos também. Eu falei: Dionisos? Dionisos, quem é Dionisos? Meu Deus, Dionisos, Deus do teatro. E aí, logo na sequência, eu comecei a trabalhar com a Amir Haddad, que é aí o grande diretor aqui do Rio, né, um dos grandes do Brasil. O grupo dele tá na rua. Tá na rua, e aí eu fui pra rua. E quando eu fui pra rua fazer teatro, eu senti que a minha depressão dissolveu, né? Que o bloqueio de comunicação que eu tinha, a angústia que eu tinha, o sofrimento que eu tinha, dissolveu. E aí eu emburaquei, eu comecei a fazer teatro e trabalhando, fazendo medicina, atendendo paciente, trabalhando no hospital, fazendo teatro, até que o meu chefe no Hospital Procardíaco, onde eu trabalhava, vira secretário de saúde, secretário municipal de saúde, e me leva para a Secretaria Municipal de Saúde, aqui da prefeitura, para fazer uma pasta de cultura e de saúde. E aí uma das pessoas que estava lá falou assim: tem que ir na Nise da Silveira. A primeira coisa que você tem que fazer, se quer falar de cultura e de saúde, é a doutora Nise da Silveira. Aí eu falei: eu vou lá no Hospício do Engenho de Dentro, ver o que tem. Aí cheguei lá e conheci o Museu de Imagens do Inconsciente, que é o maior museu do mundo de arte e loucura, né? São 350 mil obras. Aí descobri que a Nise trabalhou com Carl Jung, né? Que é ex-aluno do Freud. Ela trabalhou 2 anos com ele em Zurique, ela voltou. E ela desenvolveu um método terapêutico para doença mental grave, né? Porque são as pessoas que estão abandonadas dentro de hospício. Psicóticos crônicos, esquizofrênicos, pessoas que estão ali para morrer. Como chamou o Lima Barreto de cemitério dos vivos, né? Então, a doutora Nise fez uma contribuição muito importante, que ela mostrou que, através de diálogo, de improvisação, né, de cultura, de pintura, de desenho, escultura, teatro, música, dança... E vale lembrar que, na época da doutora Nise, os loucos eles eram vistos na sociedade como pessoas que deviam ser excluídas e também que tinha tratamento do eletrochoque. Na época da doutora Nise? Né? A gente está vivendo um manicômio, né? Na sociedade é eletrochoque na rua, né? Eletrochoque, psicotrópico em alta dose, camisa de força química, e a coisa, não sei se melhorou muito, não. Eu acho que, na época da doutora Nise, a gente tinha até alguma abertura maior, até mesmo porque ela era muito importante, ela tinha um respeito social, né, que a gente não está tendo. Ela era essa pessoa muito respeitada, né, por todo mundo. Ela ficou muito respeitada. Ela era rejeitada pelos médicos, ninguém dava atenção. Ela ainda é. Eu não aprendi, nenhum médico estuda Nise da Silveira na escola médica. Caramba, sério? É um gravíssimo. Nenhum curso de saúde mental fala sistematicamente sobre a obra da doutora Nise. E o que eu aprendi lá dentro do Museu de Imagem do Inconsciente, dentro dos 7 anos de hospício de Engenho de Dentro que eu trabalhei, é que eu podia usar o teatro, né, sendo ator e médico ao mesmo tempo, que no final das contas é a mesma coisa, né, porque mexe com as memórias, mexe com a história, mexe com a relação com o inconsciente. Com as angústias. Com os sentimentos, né, com as emoções. E aí eu comecei a aplicar o teatro como forma de improviso, né, e de trabalho expressivo naquela mesma população, naquela mesma comunidade que a Nise trabalhou, que eram os psicóticos crônicos. E eu vi a mesma resposta que a doutora Nise viu, que era o engajamento, o desenvolvimento, gente que não falava começar a falar, gente que não se mexia começar a se mexer, gente que não cantava começar a cantar. E eu tenho um grupo de teatro há 10 anos que está até hoje, né? Nós temos pessoas. Tem o Pelezinho, que foi morador de rua, tem o Reginaldo, que ficou 58 anos morando dentro do hospício, foi internado aos 11 anos. E a gente conseguiu ver que isso é uma psiquiatria, né? Uma psiquiatria transcultural. Aí, depois disso, do Engenho de Dentro, eu fui para o Canadá, fazer tese em psiquiatria transcultural na Universidade McGill, em Montreal, onde eu sou professor associado de psiquiatria cultural, onde a doutora Nise é ensinada, né, porque a gente introduziu ela naquele currículo, e voltei para o Brasil tem 1 ano, né, continuando o trabalho. E agora você está firme e forte com a dramaterapia. Qual que é o conceito desse projeto? Esse negócio de dramaterapia e teatro é a mesma coisa, no final é a mesma coisa, porque Hipócrates, o fundador da medicina, prescrevia teatro para os seus pacientes. O Goethe, que é o Goethinho, né, nosso Goethinho, que é o Johann Goethe, né, que é o grande poeta alemão, escreveu uma peça em 1818, chamada Lila, que nós encenamos aqui no Rio no ano passado, que trata de cura psíquica através do teatro. Tem um médico chamado Verásio, que ele cura os pacientes fazendo teatro. Ele fala, vamos curar a fantasia através da fantasia.
Então isso é uma tradição muito antiga. A novidade é a nossa ignorância do passado, né? A grande Olha que novidade legal, é essa. mas E a no grande passado- novidade também é a indústria farmacêutica, que bomba forte o tempo inteiro, com psicotrópico para todo lado, todo mundo está se drogando aí, todo mundo acha que se droga resolvesse esse problema, o mundo estava ótimo, né? E não está. E a gente tem feito muito esse trabalho. O último autor da minha tese é Hipócrates. Porque eu falo, então, Hipócrates, pô. Hipócrates dizia dieta, exercício físico, música e meditação e teatro. Gente, né? olha só. Então, quando não tem novidade. Uma coisa Ô, interessante que ele falou, a etimologia da palavra curador vem de Pois cura. de cura. E a gente está falando de arte, né? Pois De é. museu e Tem de muito teatro. curador que é adoecedor, né? Mas a gente Eu quer fui nessa curador que exposição. Ô, cure. Vitor, rapidamente, que daqui a pouco a gente vai ter que encerrar, mas a gente vai continuar esse papo que tá bom demais. Todo mundo aqui quis participar na internet. Para quem quer contratar o seu trabalho, para quem quer assistir esse espetáculo, como é que vai atrás de você? Eu sou médico de consultório, eu atendo consultório no Leblon e dou aula de teatro de graça na Biblioteca Parque Estadual, aqui na Tem um Presidente Hamlet. Vargas, terças e quintas. E eu estava, 10 dias atrás, eu estava dentro do castelo do Hamlet, na Dinamarca. Em Alcinore, na Dinamarca, fazendo o Hamlet na masmorra lá, com o fantasma. E a gente trabalha muito com Shakespeare, trabalha muito com a doutora Anise, trabalha muito com o Baruch Spinoza, O com grupo autores. é o Dionises, né? É, Teatro de Dionises. Dionises, Que olha é que duas nome vezes, maravilhoso. E que é 2 vezes Nise, né? Dionisos, o deus do teatro, ele é 2 vezes Nise. Dionises, né? Então a gente viu Esse que nome é não estamos maravilhoso. inventando nada. Maravilha. Não tem nada de novo. É Tem um a resgate restauração. atualizado, que é o que Carolzinha, a restauração de Luciana memória. tá fazendo. Carolzinha, Me lembrou antes de você continuar a cantar aí pra gente fazer a nossa transição pro Facebook, a gente vai ter que encerrar. E aí, gostou do programa de hoje? Adorei o programa aqui, gente. Não quero ir embora, não. Quero conversar mais. Mas tem internet. Tem internet, gente. Acaba na televisão o nosso programa, mas a gente continua no Facebook mais uns 15 minutinhos para ver as perguntas que não foram feitas, para conversar um pouquinho mais. E, Carol, posso só colocar o hipermuseus.com, tá lá disponível, Tá lá. já que a gente está indo para a internet. Quem quiser visitar e ver as programações até dezembro, segue lá, gente. É isso aí, Maravilha. gente. Agora, Pedro e Iaco. Até amanhã. Até amanhã, gente. Eu já chorei demais, eu remei contra o mar, eu me perdi do cais, mas encontrei Oxum e Iemanjá. Vi nos olhos do azul a razão de existir, nem destino ou azar, nem desdito ou devir. A beleza é se dar ao sublime, ao ela, quando a musa chamar. Não existe amanhã. Ai, sigo a visão do adeus, a mais bela Iabá. Entrego os olhos meus a tempo da cortina fechar. A plateia eu fiz rir, a mocinha beijei. Fui palhaço e faquir, fiz gracejo pro rei. Cai o céu, sobe o chão, fecha o ser passador. Novas águas virão pelos mares do amor. Ai, nem destino ou azar, eis um novo amanhã. A beleza é se dar
tão sublime ao elan. Meu parapitinga é tudo que preciso. Ao rio Vida e Morte quero agradecer. Pra lá do velho Chico diz que tem um paraíso. Joguei minha jangada em Opará, fui lá pra ver. A correnteza atrás, rainha mãe guiou, um anjo agreste a mais, que São Francisco já batizou. O olho d'água vai dar nos braços de Iemanjá. Uou! Lindo demais. Nossa. Pedro, quer matar a gente de coração. Já estamos no Facebook. Já estamos no Facebook agora, gente. Ao vivo no Facebook. Ao vivo. Pois é, mas uma coisa que a gente podia amarrar é isso, a coisa da improvisação e das memórias, né? Cara, isso. De como a improvisação é uma forma da gente acessar memórias. E se você não improvisa, nem Deus te ajuda se ele estiver tentando te ajudar. Entende? Você tem que estar aberto para o diálogo, né? Então, se você não improvisa, você não dialoga. E a experiência do afeto é a experiência do diálogo, né? Então, os museus, eles precisam dialogar mais, né? Precisam mais dialogar com as suas comunidades, com as suas histórias, né? Que comunidades eles estão inseridos, né? Eu acho que a doutora Anise, ela foi muito boa nesse ponto, porque ela construiu um museu a partir de um monte de paciente abandonado lá, um monte de paciente pobre, né? Um monte de gente que estava presa dentro do hospício para morrer. E ela, então, ela faz uma educação patrimonial, né? Quer dizer, ela faz a educação patrimônio do inconsciente. E eu acho que isso liga um pouco, né? A questão... O museu, muitas vezes, era tido como lugar de elite, né? Tipo assim, mausoléu, museu ou é não. chato, você sente que aquilo não é pra você, ou é de, que pessoa que vai ficar lá vendo os quadros e ficando referência. E isso realmente afasta da vitalidade, né? Do que pode ser o conhecimento. Ô, Isso tá Lucimara, mudando e tem, muito, tem né? também eu acho, uma ala conservadora, né, das artes, que deve dar um olhar torto para o seu trabalho, né? Ser contra essa inserção da cultura digital nos museus. Já teve esse tipo de crítica ou não? Eu não diria que é contra, mas se a gente imaginar que os museólogos, né, e as pessoas que trabalham em museu trabalham com conservação. A gente está falando de inovação. Ali já tem um contraponto, mas esse contraponto é de onde nasce o novo, é dali que a gente vai conseguir. O que a gente está conseguindo conquistar é um pouco assim de uma relação de respeito e de troca, né? Esse programa ele nasce, por exemplo, junto com a museóloga, que é a Mariana Vazia, que é parceira nesse programa, a gente desenha ele junto, e a gente discute muito isso, que ali também, no pensamento do museu, na origem, tem muita inovação. É que a inovação ela muda de tempos em tempos. O que a gente precisa reconceituar é que a gente não está falando da tecnologia pela tecnologia, eu falei disso no começo. E, aos poucos, a gente vai entendendo que fazer isso reconecta as pessoas às obras também que vivem ali e às memórias. A Carol falou um pouquinho dessa questão da popularização. O Brasil é o berço da museologia social. A museologia social é a museologia construída com a comunidade a partir das histórias da comunidade. Então, no Hipermuseus, um dos museus que fazem parte é o Muquifo, que é um museu de favelas e quilombos urbanos, que é um museu de resistência. Eu estou vendo esse programa hoje aqui como um programa de resistência cultural, né? A gente está fazendo hoje aqui um statement, né? Tem teatro, tem música, museu. E eu acho que a gente lembrar que o lugar do museu também é um lugar de resistência. É um lugar em que a memória está a serviço do hoje. Então, se a gente tem uma realidade numa favela, numa comunidade, em que existe uma realidade de despejo, ou uma realidade de não compreensão daquele público, o museu ele conta essa história de uma forma afirmativa. E lá em Belo Horizonte, trazendo essa questão que o Júnior trouxe, que é essa questão da afrodescendência ser considerada numa cidade urbana e ser entendida como parte da teia que criou aquela história. E o museu tem esse papel também. Aqui tem o Museu da Vila Autódromo, né, que é o Museu das Remoções, né, que é um Museu das Remoções, desse tipo. museologia social. Pois é, essa questão da conservação das memórias, né? E na medicina a gente fala de anamnese, né, que é a primeira coisa que o médico deveria fazer, segundo a tradição. Que é isso, é restaurar as memórias, né? Então, se você não restaura a memória do doente, ele não sabe de onde ele veio, ele não sabe o que aconteceu e por que ele adoeceu. Então, as doenças, de um modo geral, são falhas da memória. Agora, são amnésias, né? Vitor, pensa nisso em relação à nação.
a história de um acontecendo povo, agora. se a gente esquece da nossa Nós história estamos como vivendo isso no povo, Brasil. como identidade, a gente não consegue fazer nem resgate, nem do nosso presente, nem do nosso crise futuro. é uma crise de memória. O brasileiro está tendo uma crise de memória por causa da tecnologia, que é diabólica, né? Vem chegando, distorce tudo, inverte tudo. E também com os nossos traumas, né? Se a gente for fazer museus aqui do Valongo, não sei o quê, é escravidão, é inquisição, é genocídio, é assassinato. A nossa doença mental é o homicídio. Nós somos um dos países com o maior campeão mundial de homicídio. Agora, isso é novidade? Não é novidade. Nós somos um país onde se matar no espaço público era corriqueiro. Açoitar escravos, matar pessoas, queimar bruxas. Né? Imagine as 9 milhões de mulheres que foram queimadas vivas nas fogueiras da Inquisição em 4 séculos. Então, isso... Cadê o Museu da Inquisição? Tem um Museu da Inquisição em Belo Horizonte, que eu visitei. E eu acho que interessante, no começo, você me perguntou sobre como a tecnologia vai apoiar os museus, né? O Museu Niso da Silveira, que, na verdade, é um museu de imagens da inconsciência, do inconsciente, ele está com uma campanha de crowdfunding que eles estão desenvolvendo a partir de um trabalho com o BNDES Match Funding, que possibilita que recursos públicos façam um match com o que a população dá. Ou seja, isso é o digital e a tecnologia a serviço também da memória e daquilo que a gente quer transgredir. E é uma fronteira ali muito tênue entre o que a gente quer fazer como resistência cultural e uma convocação da sociedade para isso. A tecnologia, às vezes, ajuda, porque faz com que as pessoas entrem por esse canal, façam um financiamento coletivo, e aí o museu vai estar mais perene e com uma longevidade, que é isso que a gente quer, né? Legal. Agora, só para falar essa coisa da tecnologia, claramente, como psiquiatra, a gente está vendo, a tecnologia está fazendo mal às pessoas. A rede social é psicopatogênica. A rede social provoca doença mental. Isso tem aumentado e já está provado essa relação. Epidêmico, eu estou cansado de atender adolescente, criança, mãe, pai, todo mundo em pânico, porque o filho foi tirado de um grupo do WhatsApp. Porque teve uma difamação. E as novas gerações estão bastante assim, impressionantes, porque falam outra língua, pensam de outro jeito, e é o fazem diálogo, os próprios jogos. O diálogo que o Júnior falou, né? Que você disse que busca esse diálogo com a peça infantil, que tenha esse diálogo com as várias gerações, né? Com as gerações, e a gente também trabalha a importância não só desse diálogo assim de estar junto no teatro como em casa, tal. Tem uma cena que a gente faz de ancestralidade, né, que a gente projeta várias pessoas importantes da história, políticos, personagens que foram incríveis, que às vezes não estão nos livros, né, que a gente aprende de história. Então, para que a criança realmente pergunte quem foi, quem é, qual a importância que teve, né, para a nossa história, para a nossa cultura. E isso é muito gratificante também, porque várias pessoas, no final do espetáculo, vêm me contar alguma história, tipo, como essa, que eu não pude ser o príncipe. Então, sempre tem alguém que vem contar alguma história ou que fala, nossa, se eu tivesse assistido esse espetáculo há 30 anos atrás, eu teria crescido muito mais empoderado. É um trauma, né? É um trauma. Não ia usar produto para alisar cabelo, sabe? E se sentir bonito mesmo. Falou, e não tinha com quem falar, às vezes, as crianças, porque não falam a mesma língua. É o trauma do brasileiro. O brasileiro não tem com quem falar, mãe, me xingaram disso, mãe, me senti mal porque me olharam de um jeito diferente. E aí aquilo vira um silenciamento eterno, e aí a criança nem consegue dar nome àquilo que ela está sentindo, né? E tem uma das cenas do espetáculo também, que é quando o príncipe vai em uma escola. Então, ele tem contato com outras crianças, e aí é quando ele percebe que, às vezes, quem usa óculos chama atenção e é xingado de alguma forma, do bullying, quem usa aparelho, quem é alto, quem é baixo, quem é gordo, quem é magro. Então, assim, de certa forma, é um espetáculo que tem um recorte racial, mas que é para todo mundo, porque todo mundo já passou por alguma situação dessas. Né? A cultura brasileira não reflete a população brasileira. Sim, nós somos um povo árabe, greco, judaico, cristão, tupi, nagô, iorubá, Angola, tudo misturado. Aí liga a televisão, é viking, né? É todo mundo viking, né? Parece uma coisa estranha. Então, é preciso adequar, ajustar, né, a cultura ao território, né? Na medicina, isso é muito importante para nós. Quando a gente entra num território, quando a gente entra numa comunidade, a gente quer saber a história daquela comunidade, a história daquelas famílias, o que aconteceu com elas, de onde elas vieram, por que estão adoecendo. A cultura, me parece, eu falo isso, os médicos precisam dos atores
para se comunicar com a comunidade, e os atores precisam dos médicos para fazer a anamnese, para fazer a junção das memórias, porque só os médicos têm essa autorização, né? De entrar nas memórias de uma pessoa, de entrar na cabeça de uma pessoa para fazer a restauração das memórias. Agora, sem a comunicação, os médicos estão adoecendo. Né? Ô, Vitor, desde quando o louco passou a ser visto como essa pessoa que merece ficar excluída da sua... porque antigamente a gente... quantos loucos que a gente não tem aí, histórias que são geniais. Van Gogh, por exemplo. A loucura sempre foi parte do convívio humano. Os povos antigos todos consideram a loucura sagrada, né? Os iorubás pegam os loucos e transformam em sacerdotes. Os gregos falavam da loucura como fonte de inspiração, etc. Mas no século XIX, né, quando entra essa medicina científica, né, que fala da bactéria, do vírus, do agente infeccioso, porque o agente vai causar a doença. Então você começa a trabalhar com uma ideia de que você tem uma pessoa que está infectada e outra pessoa que está pura, né, que é outra pessoa que está limpa. E aí cria essa noção de higiene. Então, nessa época, no século XIX, é que vai fundar o Hospício Pedro II, aqui no Rio de Janeiro. Os grandes hospícios europeus vão estar funcionando em grande escala, que é essa ideia de colônia de loucos, colônia de leprosos, colônia de tuberculosos, colônia de anormais. Então, isso cria essa noção de uma normalidade, que, na verdade, é falsa, não existe, e que você vai excluindo o diferente. Até hoje, nós estamos trabalhando dessa maneira. Os diferentes são excluídos, né, são violentados, são, né, atacados, são tratados de qualquer maneira, com políticas públicas, né, mal formuladas, de má qualidade, e tem uma certa normalidade. Só que aí a doença mental... ela vem para lembrar de que há algo de muito podre no reino da Dinamarca. Precisamos resgatar a história de quando a loucura estava inserida, né? Vou aproveitar para mandar um beijo pro pessoal do Facebook que está assistindo. Olha, a Miriam Oliveira disse que o programa foi maravilhoso, ela adorou, que veio os jovens apresentadores, estou adorando esses jovens. E falou do cantor Pedro, que voz maravilhosa. É preciso cada vez mais dar espaço para a arte de qualidade. Que legal, estamos falando de arte aqui em diversas maneiras, né? A Souza Sueli, mandando um parabéns, né? Um oi para o doutor Vitor, por Deus, precisamos muito do seu trabalho. A Sueli, lá de Campinas. Conhece? Acho que é ela. A TT Andrade, falando, meu Deus, enlouqueci de alegria, cultura com esse programa, e principalmente com o Vitor, por Deus, mas com esse sobrenome, por Deus, é o máximo. Judeu português convertido à força. Aí eu descobri a história da minha família. Mas aqui no Brasil tem muito, né? Muitas famílias de judeus de origem portuguesa que são convertidos à força, aí vai trocando sobrenome, enterra com mortalha, tem rituais diferentes, né? No Nordeste, lá lá no Caicó, lá no Seridó. Perto de Caicó. Tem isso, muito, Seridó. né? Então, a minha família é de Souza, né? Da Paraíba, então, de Alto Sertão. E eu descobri isso, que eles inventaram esse sobrenome no século XVIII. Então tem um monte, tem uma pordeusada. Que legal. E é isso, a origem é essa, é família perseguida pela Inquisição, tem muita doença mental. Daniel, achei muito interessante que você trouxe uma questão da representatividade, né, da população negra, e como que você desconstrói isso, e você trouxe a questão do louco, que são dois arquétipos e dois lugares que têm a ver com histórias que a gente conta. Então, uma das coisas que está acontecendo é a decolonização, ou seja, a decolonização da linguagem em todas as suas vertentes culturais. A literatura, a música, o teatro. Vocês trouxeram dois exemplos muito claros. E os museus estão fazendo isso. A gente trata disso bastante no Hipermuseus. Quer dizer, peraí, como é que a gente decoloniza aquilo que está contado, por exemplo, no Museu Imperial Brasileiro ou em outras narrativas? Como é que a gente desconstitui, desconstrói um pouco essa história e traz todas as verdades múltiplas que estão ali? Você citou a ideia das colônias, né, que são os grupos em que a gente segmenta, diferencia, separa. E um pouco da decolonização é isso, a gente contar novas histórias com a pluralidade e diversidade que temos aqui no Brasil. Lucimara, eu lendo a pesquisa para o programa, eu vi um termo que eu achei muito interessante, que é um novo conceito de museu que vem aí, quer dizer, que já está aí, que é o Pop-Up Museu. O que é isso? Sim. A gente até teve, na semana passada, no laboratório do Hipermuseus, a gente fez um laboratório de inovação, que contou com vários profissionais, a gente já narrou isso, e um deles foi o protótipo de um Pop-Up Museum, que, basicamente, você tem uma intervenção pública em que o museu tem uma aparição, uma atuação, que ele vai para a praça pública, ele vai para dentro das escolas, ele vai para dentro de um outro ambiente, de um parque, para dialogar com a população, se aproximar. Então, o Museu da Empatia é um museu que ficou, né, no ano passado, ali na praça, no Ibirapuera, que as pessoas entravam e vestiam sapatos de outras pessoas, por exemplo. Legal. E aí ouviam, né, como é que é a história daquela pessoa, o que ela viveu. Né? Vamos nos colocar no lugar da outra pessoa.
Então, os museus pop-up, eles trazem uma intervenção que conecta com o espaço urbano, conecta com a vivência das pessoas e trazem a narrativa de um museu sem você precisar ir até o museu. É um pouco o conceito que a gente trabalha no Permuseus e no Museu Vivo, que é ir além dos muros do museu. O museu pode fazer uma intervenção no dia a dia. Você estava contando da saúde, né? Os museus hoje trabalham muito com a saúde fora do Brasil. Aqui também, você citou um caso, mas internacionalmente, por conta do envelhecimento populacional, os museus estão entrando nesse trabalho junto com a área da saúde para que a população possa trabalhar com aquelas coleções que estão lá dentro, seja de biológica ou ligada às mudanças climáticas, e se sentirem úteis. Eu fiquei achando que toda comunidade tinha que ter um museu. É verdade. E que toda família tinha que ter lá o museu para botar a sua memória. E tem que ter um teatro comunitário para apresentar a história da comunidade. E tem que ter uma televisãozinha, quem sabe, né? É verdade, para comunicar. Porque daí emana, né? A raiz, a memória. Quantas cultura, pessoas né? não passam por essa vida e nunca entraram no museu, nunca foram no teatro, né? Tem que ter. Cada comunidade Como que é um museu. o acesso ainda é tão difícil e a gente não estuda isso, né? Eu não lembro também na minha infância de ter ido para museus. Então, assim, quando eu entrei num teatro a primeira vez, eu já era adolescente. Eu fui estudar jornalismo em Campina Grande, na Paraíba, e foi lá que eu entrei a primeira vez num teatro. Nossa, então, que emocionante. lá no interior, assim, eu não preciso nem ir tão longe, né? Mas assim, muitas cidades realmente não têm. Eu nasci numa cidade que não tinha museu, que é Itajubá, que é uma cidade de 100 mil habitantes, na Serra da Mantiqueira, mas eu aprendi a pintar com uma professora autodidata que me ensinou que a arte transforma. Sim. E esse programa é sobre isso. Gente, esse programa Então, está maravilhoso. é um pouco Infelizmente, sobre nosso isso. tempo está estourando. O pessoal está falando. Só mandar um beijo pro Beto de Joãozinho, falando do Júnior Meu Dantas. Deus. Voe, inspire. Gente, ó, Ipueira realmente hoje Ipueira no Sem tá bombando, Censura. sem censura. Isso mesmo. E vai pro mundo Vai também, pro hein? mundo, De é. Poeira para o mundo. De poeira para o mundo. Eu só Gente, queria foi- agradecer, posso bem rápido? Agradece. A Ipueira, mas também a equipe do espetáculo Pequeno Príncipe Preto e a equipe do clipe, porque sem vocês, e você sabe que teatro a gente não faz sozinho. Então, muito obrigado, é isso. Vamos é falar isso. dele, Rodrigo França. Rodrigo nosso França, amigo. autor e diretor do Pequeno Príncipe Preto. Muito obrigado por tudo, é isso. Valeu, considerações finais. Pode fazer Pedro. o propaganda? Não vai lá. Não, é só uma costurada rápida. Rapidamente. Isso tudo que a gente está falando, né? O que é saúde, o que é loucura, senão talvez um excesso de lucidez. E é necessário isso em todas as áreas, né? Descolonizar do teatro, a medicina, até a voz, né? É preciso enlouquecer a voz também para que você tenha algo a dizer que saia do que já é conhecido, Sai da do que já língua, é. sai do verbo. Então foi linda a nossa conexão, acho que foi... Lucimara, considerações Não, só finais. dizer que o Hipermuseus é um programa patrocinado, né? A gente está buscando patrocínio para 2020. Então, a gente conseguiu aí tirar do chão esse programa, fazer com que as pessoas tivessem acesso gratuito a esse programa. Mas a gente está procurando empresas, patrocinadores, parceiros para 2020 e que hiperconexão é a nossa vida, que o cotidiano esteja presente dentro dos museus, que os museus estejam vivos e que estejam conectados à vida e ao coração das pessoas. Vamos encerrar esse programa, Só não, vamos só faz- despedir. Não, pode eu vou fazer, deixar não. para você encerrar o programa, fazer a consideração rapidamente. Vai Vamos despedir. pensando, ó a Tchau, resposta, gente, hein? até amanhã. Tchau, gente. Foi um Vai lá, prazer. com você, encerra o nosso programa de hoje. Agradecer também o Hotel da Loucura online no Facebook, né, que é a melhor maneira de falar com a gente. E também tem uma campanha no catarse.me, catarse.me/teatro_clínica, que é como a gente apoia. Tal. Pode falar uma poesia? Pode. Por favor. Ser ou não ser, eis a questão. Será mais nobre sofrer na alma pedradas e flechadas do destino feroz, ou pegar em armas contra o mar de angústia e combatendo dar-lhe fim? Morrer, dormir, só isso. E com o sono dizem extinguir as 1000 mazelas naturais e as dores do coração a que a carne é sujeita. Eis a consumação ardentemente desejável. Aí é o Hamlet, né? Não vou fazer tudo. Não vai cansar.